de volta aqui pra gente comentar esse episódio da Fazenda. Quer dizer, né? Quase tudo a gente já falou nele, mas tinha algumas coisas que a gente não chegou a comentar, mas que a gente vai falar agora, tá? Que é justamente alguns detalhezinhos que fazem uma certa diferença. Teve umas cenas lá que eu realmente não tinha visto antes. Por exemplo, a cena lá da Flora, da Vanessa e da Gisele, aonde a Gisele fala assim, não, a Flora fala assim: ah, se sair uma de nós duas, a Vanessa vai dizer que mais uma pessoa com quem ela brigou foi eliminada. E aí a Vanessa responde e diz: sim, vou dizer mesmo, vou falar mesmo. E aí depois a Flora disse: a gente já sabia, porque você é muito previsível. Tá, gente, tudo bem, a gente já sabe que a moça é previsível, né? Tá na cara que a moça é bastante previsível. Mas foi interessante a gente ver eles colocarem isso na edição. Agora, o que mais chamou a atenção para mim foi justamente o G4 já planejando a próxima roça para dar um jeito ali de fazer sobrar mais uma vez alguém, só que dessa vez do lado grupão. Porque, segundo eles, aparentemente o negócio já vai começar a funilar muito mais. E vai mesmo, né? Porque daqui a 2 semanas o negócio já andou bastante. Mas vamos lá comentar algumas coisas com você. Teve a live do eliminado lá com o Lucas Selfie. A Gisele pediu desculpas pro Sasha. Olha só, ela pediu desculpas para ele. Eu vou já explicar o porquê que ela pediu desculpas. E aí ela foi confrontada com um monte de coisas ali e descobriu que ela precisa de uma terapia. Inclusive, ela disse que ia procurar por uma terapia agora que ela tá fora da Fazenda. Vamos lá comentar essas coisas aqui, né? Pra quem tá acompanhando aí a festa no Play Plus, tá? O G4, o pessoal do G4 já saiu da festa, já foi devolver os figurinos pra ir dormir. Gente, esse pessoal é chato, hein? Dorme cedo pra caralho. Eles não aproveitam a festa, não vão até mais longe na festa, não. Eles não aproveitam o tempo que eles têm ali, né? Aí depois reclamam quando são eliminados, né? Imagina quando vai ser a última festa. A festa lá que reúne todo mundo que já passou pela Fazenda. Vai ter um saco, né? Porque aí eles vão terminar a festa que horas? Porque a festa normalmente nesse período começa umas 2 horas. E aí ela não é feita no deck da Fazenda, ela é feita naquele estúdio grande. E aí não é permitido que eles saiam de dentro do estúdio para voltar para a sede. Vai ser interessante a gente ver todo esse movimento, né? Mas vamos lá comentar primeiro esse negócio do episódio aí que eu trouxe para vocês. Gente, desculpa que o clima tá seco e aí o olho também fica seco, tá bom? É um monte de coisa que a gente tá passando, né? Esse clima do Brasil tá doido, mas a gente tá aqui trazendo informação para vocês, a gente tá aqui acompanhando tudo junto com vocês, tá bom? Olha só, isso aqui ainda nem tinha acontecido a eliminação, tá? Nem tava rolando ainda a eliminação, quando o G4 se reuniu na academia e já começou a pensar ali em como seria a próxima roça. O Sasha já colocou ali todo um desenho de como é que ele acha que essa roça vai ser. Então vamos acompanhar o raciocínio aí do Sasha, né? O que é que o Sasha colocou? A Babi, na indicação ali da Luana, ele próprio como o mais votado na casa, e aí ele disse que no Resta 1 tem que sobrar um desses um desses 4 aí. O Gui, o Yuri, o Albert ou a Flor. Tem que ser um dos 4 que sobre no Resta 1. E segundo ele, seria interessante também que o Gilson, né, eu acho que você está conseguindo ver ali, fosse puxado da baia. Porque aí qualquer um dos 4 que sobrassem no Resta 1
vetaria o Gilson da prova do fazendeiro, porque afinal o Gilson é bom de prova. E aí eles teriam mais chances. Então, assim, ele fala que ou nesse terceiro banquinho tem que ser ou o Gilson ou o Sidney. Mas ele acha que é muito mais fácil sobrar ali do terceiro banquinho o Gilson do que o Sidney, né? Lembrando que o terceiro banquinho é o banquinho reservado à puxada da baia. Na prática, os dois precisariam estar na baia para saber exatamente para onde a coisa está indo. Então a gente vai ter que acompanhar primeiro como é que vai ser a formação da baia no domingo. A gente ainda vai ter que saber como é que vai ser a prova de fogo, a gente vai ter que aprender um monte de coisas ali no domingo para a gente conseguir fechar esse cenário aí que o Sasha está planejando. De qualquer forma, o Sasha disse que o objetivo agora seria eliminar a Babi, e por isso que ele teria que pegar esses nomes que ele considera mais forte ali, que não iriam ser nenhum problema para eles. Então teria que ser a Babi. Ele quer eliminar a Babi. Vamos ver se vai dar certo toda essa configuração que ele colocou ali, né? Eu acho que não vai. Porque vai depender muito, muito ainda das viradas que vai acontecer. Já já vou falar dos poderes da chama, tá? Já já eu falo para vocês. Aí durante a eliminação, gente, rapidinho aqui, porque eu tô com um aplicativo aqui aberto também para acompanhar algumas coisas aí, né, que estavam rolando e tal. Nesses momentos aí da eliminação, tava lá a Babi dizendo pro Gilson que ela luta mesmo, que ela briga mesmo pelas coisas que ela acredita, que ela briga mesmo, que ela vai brigar e tal, que ela funciona desse jeito. Ela disse que vai brigar mesmo. Mas agora, quando ela não tem nada para brigar, a única coisa que ela faz é ficar calada. Aí o Gilson diz para ela que ele não gosta de fazer esse tipo de jogo, que ele não quer fazer esse tipo de jogo para querer ficar se mostrando toda hora, querer ficar se provando toda hora. Ele não gosta que esse jogo, ele diz que é um jogo mais baixo e tal. Ele não estava muito afim de fazer. A Babi admitiu que ela é uma planta na prática, que ela só realmente vai se levantar e brigar por alguém, para alguém, ou em favor dela ou de alguém, quando o negócio estiver ameaçando lá o furico dela. Aí ela vai lá e briga. Enquanto não estiver ameaçando, ela não vai fazer nada. Eu via tanto potencial nessa moça, achava que essa moça poderia ir tão longe. Mas não vai, né? A gente já tá vendo que ela não vai. Não tem a menor condição. Aí, durante aquelas perguntas ardidas ali, aquela específica da Galisteu para o Sasha, a Galisteu perguntou assim sobre a Gisele, se ela já sabia que ela ia para a roça desde aquele momento em que o Sasha tinha colocado ela lá, né? Que ele tinha virado fazendeiro. Aí ela respondeu que sim, que ela sabia desde aquele momento que ela ia assim para a roça, que ela sabia, e que o Sasha já tinha dito para ela no dia da eliminação do Zelov que ela seria a próxima eliminada. E aí o Sasha falou assim lá dentro que ele não tinha dito nada nesse sentido. E aí mostrou o VAR. Na verdade, o VAR realmente confirma o que ele fala. Ele não falou nada nesse sentido. A única coisa que ele falou foi: eu vou te botar na roça na semana que vem. Semana que vem é você que estará na roça. Eu vou mostrar um trecho desse vídeo aí, tá? A Gisele, meu Deus do céu, Gisele, tu saiu toda cagada de lá. Toda cagada dessa fazenda aí. Vai ser muito, mas muito difícil tu te recuperar, mulher. Olha só um trecho aqui desse VAR. Continua com as tuas pautas. Vamos ver onde é que te leva. No dia que tu cai na roça, eu quero ver. E vai chegar na semana que vem. Vai sair mesmo. Então sai lá fora que tá falando isso. Continua com as tuas pautas. Então ela vai sair. A única coisa que ele falou
é que ela gritou ali, né? Eu prefiro sair do que deitar pra macho escroto. E aí ele falou, vai sair mesmo, mas ele não foi incisivo como ela tinha apontado que ele tinha sido, tá? Ele não foi. Ele apenas disse que ia botar ela na roça. Enfim, gente. Aí depois mostraram lá, né? Aquela outra pergunta, quem era o peão ali, que ele achava que ia ser aliado e depois se transformou no adversário. E aí a Flora responde que era o Sasha. E aí ela fala, né, que no começo eles eram amigos e tal, e inclusive ele disse que ela e a Suelen eram consideradas as melhores amigas dele e tal. E ele fala uma coisa assim que eu juro pra vocês que eu não entendi muito bem o que ele tava dizendo ali sobre isso, tá? Juro pra vocês, eu não entendi muito bem aonde é que ele tava querendo chegar com isso aí, né? Mas deixa eu voltar aqui um pouquinho esse trecho. Porque eu tô ouvindo aqui falando com vocês, mas o fone de ouvido é pra justamente ouvir essas dicas aí que eu não tô conseguindo ouvir. Deixa eu ver aqui o que foi que ele falou. Ah, teve um momento também que o Sasha chamou ela de imitada, né? Quando falou da Vanessa. E aí ele falou, né, da Vanessa. Ah, a Vanessa realmente só conseguiu tirar 2 dedos de leite. E quando eu fiz sozinho eu consegui tirar 5. Então, ele disse que ela era limitada nesse sentido. Isso aí ele também falou lá. Mas enfim, isso aí é o de menos. Aí ele fala mais alguma coisa aí. Ele diz que a galera lá mente que nem sente. E aí ele só diz assim, por que será que ela é um adversário direto, né? Aí teve um outro momento que foi justamente na resposta ali da Luana e tal, que foi quando a Vanessa falou ali, que a Luana, enfim, era uma que ela achava que ia ser aliada, mas no fim não foi. Aí a Luana disse, mas você não é a dona do grupo, então eu posso ir para onde eu quiser. Foi algo nesse sentido. Aí a volta lá da Vanessa, a Flor foi logo cumprimentar a Vanessa, todo o G4 ali ficou feliz pela volta da Vanessa e tal, mas foi a volta da Flora que mexeu com todo mundo ali, né? A Flor, inclusive, ficou aliviada, porque a Flor tava realmente com medo da Flora ser eliminada, pelo menos desse jeito. Olha a cara do Yuri, mas a Babi sentiu o baque. A Babi achou que a Flora seria eliminada e que a Gisele voltaria, porque ela estava desenvolvendo uma certa amizade com a Gisele. E aí o Sasha foi lá, cumprimentou a Gisele, a Flora deu os parabéns para ela e tal, mas a Babi ali já tava com a cara no chão, né? Você vê aí pelo jeitão dela que o negócio tava ruim demais pro lado dela. Aí teve esse outro momento aí do Juninho. Esse outro momento aí do Juninho, deixa eu só voltar aqui. Esse outro momento aí do Juninho com o Fernando, aonde eles estavam comentando alguma coisa lá. Eu só não vou lembrar exatamente o que, mas como eu falei para vocês, eu estou ouvindo. Então, por fato de eu estar ouvindo, eu posso comentar. Olha só. Fernando disse que ele não aguentava mais ficar perto ali da Gisele, não aguentava mais. Aí o Juninho também falou que ele teve que ficar o dia todo ali na casinha da árvore, distante, porque ele não aguentava mais aquele clima dentro da casa com a Gisele, ele não aguentava mais tudo que ele estava sentindo ali, de problemático, enfim, né? Foi nesse sentido aí. E aí, no meio disso tudo, a Vanessa confessa que ela preferiria que a Gisele tivesse voltado e que a Flora tivesse sido eliminada.
que ela consegue se dar bem com a Gisele, mas não consegue se dar bem com a Flora. E aí o Fernando, ele também ele entra ali, e aí deixa eu ver, me lembrar o que foi que o Fernando falou para elas, né? Porque o Fernando falou alguma coisa ali que eu juro que eu não lembro. Exatamente, né? Gente, hoje eu peço desculpas, porque vocês estão vendo que a minha voz não tá legal, né? Mas a gente tá trabalhando aqui todo dia. Como eu tomei muita medicação para ajeitar a garganta, para estar aqui trabalhando com vocês, às vezes a memória é afetada com isso. Então, por isso que eu estou usando o suporte e o apoio de uma gravação. Normalmente eu consigo memorizar isso aí de cabeça. Mas hoje eu tenho que usar um pouco desse suporte também. Deixa eu ver aqui o que foi que ela falou. Aí teve outro momento. Não, o Fernando não chegou a falar nada, não. Tá? Eu confundi aqui. O Fernando não chegou a falar nada mesmo para elas ali e tal. A Flora cumpriu a promessa dela de se jogar na piscina, sem a parte de cima do biquíni e tal. Aí foi toda aquela organização que eu já te contei nesse vídeo aí, a armação toda que eles fizeram ali para a próxima roça e tal. Isso aí eu já te contei ali, já te contei essa parte também, nem adianta eu ficar falando sobre isso. Agora vamos lá para os poderes da chama, gente. Olha, opção A, você deve imunizar um peão à puxada da baia. Achei fraco esse. Achei bem fraco esse poder, sério mesmo. Eu prefiro o poder B. Poder B, opção B. Você deve escolher 2 peões da sede. Eles também poderão ser escolhidos na puxada da baia. Esse aí eu acho melhor. E dependendo, obviamente, do lado que isso vai acontecer, por exemplo, e dependendo de quem vai ser o mais votado, isso pode, inclusive, favorecer aquilo que o Sasha quer. Esse seria interessante. Porque se botar uma imunidade ali, a puxada da baia, vai ser, assim, vamos ser sinceros, vai depender também muito de quem for para a baia. Então, assim, entre uma coisa que a gente não sabe e outra que a gente pode, no mínimo, prever, eu ficaria com a opção B mesmo, que dá pra gente prever mais ou menos o que vai acontecer. Supondo aí que seja aquilo que o próprio Sasha desenhou, que a Luana vai indicar a Babi, aí depois a votação da casa, ele vai ser o mais votado e ele vai puxar da baia, ele pode ter ali, além das 4 opções da baia, mais 2, ou seja, ele pode puxar 6 pessoas ali, e dessas 6 ele pode escolher. Seria interessante a gente ter isso acontecendo, né? Para mim seria interessante que isso acontecesse. Mas vamos ver como é que as coisas vão acontecer. No domingo a gente descobre para onde tudo isso está caminhando, né? E hoje de manhã já mostrou ali o Yuri, feliz em ver o Gui, inclusive, que ele estava feliz de ver um cara bonito de manhã, né? Daí porque as pessoas suscitam sobre a sexualidade dele, mas enfim, isso não interessa. Se ele gosta, se ele não gosta de rapazes, isso não é problema da gente, isso é problema dele e tal. Mas, obviamente, que ele foi lá, agradou o Gui, e ele realmente parece que ele gosta do Gui mesmo. Eu acho que os dois desenvolveram uma amizade bastante genuína que vai dar bastante certo aqui fora. E aí, todo o planejamento lá que o grupão fez para tentar colocar o pessoal do G4 e eliminar um deles na roça. Mas para eles conseguirem isso, eu já falei, a única forma é eles conseguirem colocar 4 deles ali. Só que essa semana tá meio difícil. Para eles conseguirem colocar 4 deles do G4 na roça, um deles precisa ganhar o fazendeiro em primeiro lugar. Ganhou o fazendeiro, já tem um poder. Eles também precisam ganhar o lampião, porque aí o lampião dá uma mexida nas coisas. Porque aí dá para colocar os 4 ali direto na roça. É um movimento muito difícil. Pode ser possível, mas não do jeito que a Flora e a Vanessa sugeriram, de colocar mais 2 pessoas do outro lado na roça.
Aí a Babi, né, já tá ali de saco cheio de fazer a tarefa e também de saco cheio da Flor. Ela e o Juninho comentaram sobre a Flor, que a Flor deixou de ser confiável para eles. Enquanto isso, a Flor e o Albert estavam dizendo assim que eles já perceberam que a Flora quer se aproximar deles. E aí a Flor falou que vai rolar, mas vamos primeiro aguardar o Lampião para não cometer o mesmo erro que ela cometeu ali da outra vez, né? Aguardar o resultado final do Lampião. Mas enfim, a Babi e o Juninho ali já querem colocar a Flor, estão tentando ali de uma certa forma dar um jeito de botar o Yuri junto com o Sasha na roça também. E aí o Sidney ali junto com o Gilson também estão falando de colocar a Flor na roça. Apesar do Gilson dizer que ele não tem nenhum problema com a Flor e que a Flor nunca criou nenhum problema para ele. Mas o Sidney tem, né? Porque o Sidney acabou colocando ela na roça e ela disse que quando ela pudesse devolver, ela ia devolver. E então ela já devolveu e agora ele quer devolver de novo para ela. E aí isso aí eu já te contei também no vídeo anterior, tá? Você pode dar uma olhada lá. Agora, esse momento aqui, eu achei interessante que foi o momento em que a Vanessa e a Babi estavam ali. Todos eles estavam aguardando a gravação do Rodrigo Faro. E aí a Vanessa falou, inclusive a Adriane Galisteu falou que eu tô no jogo, hein? Que eu tô jogando. E aí a Flora respondeu e retrucou pra ela, mas todo mundo tá no jogo aqui, independente de estar jogando ou não. Aí a Vanessa respondeu pra ela, mas a Galisteu falou que eu tô jogando. Mesmo sutilmente eu tô jogando, não tô morta no jogo. Aí teve lá uma discussão sobre a diminuição de comida, né? Porque afinal eles diminuíram bastante o número de mantimentos que eles têm mandado por semana. Já era 300 ovos, agora são 150, tem 13 pessoas na casa, então são 10 ovos que eles têm direito mais ou menos, que eles vão ter que dividir e tal. Falaram sobre tudo isso aí na divisão de comida. E o seu Albert falou que se continuar desse jeito, a comida vai acabar na terça-feira. Causa uma punição aí de que evite maiores problemas, né? Causa uma punição, aí vocês vão ver o que eles vão fazer rapidinho para resolver essa solução. Mas aí vocês veem como a divisão da casa tá assim. A Flora do lado do Albert e da Flor e ali mais próxima do G4, enquanto a outra galera tá desse lado aqui da tela, né? A Babi, a Vanessa, o Gilson, o Juninho e o Sidney ali atrás. Você tá vendo só a perna do Sidney ali, né? E ficou assim essa divisão, olha só. A Gisele apareceu ali pra eles. No domingo vai ser interessante a gente ver essa dinâmica, tá? Tô doido pra ver essa dinâmica aí, porque foi quando começou toda aquela gritaria do Fernando com o menino, com o Sasha, e depois com o Yuri, tá? O Fernando ali aparentemente acusou ele de estar mentindo sobre TDAH, alguma coisa do tipo. Aí rolou uma festa lá da firma e tal, essas coisas aí que normalmente eles fazem em datas especiais. Se eu lembro, eu acredito, né, que acho que 15 anos, acho que o R7 foi lançado alguma coisa assim, perto mesmo desse período do ano, há 15 anos atrás, acho que em 2009. E aí deixa eu te explicar direito agora a briga entre o Fernando e o Sasha, tá? Essa briga aí aconteceu depois que acabou a prova lá, depois que acabou a história toda do Rodrigo Faro. O Fernando, ele acusou o Sasha de ter feito um teste de TDAH na internet e questionou aí a validade desse diagnóstico. Disse aí o Fernando pro Sasha, você deve ter feito esse teste na internet, isto não tem validade. E aí ele disse que o Sasha só pode afirmar que ele tem um diagnóstico clínico se ele fez o teste que é para fazer. Esse teste é um teste que tem 10 consultas, tá? É um teste demorado mesmo.
E aí o Sasha se defendeu, afirmando que ele fez um teste com o psiquiatra e acusou o Fernando de usar os seus traumas, aliás, os traumas dele, para agredir os outros. Disse o Sasha: eu fui no psiquiatra e ele fez um teste comigo. Como eu te falei no outro vídeo, eu continuo falando aqui. Não é um psiquiatra que dá um diagnóstico de TDAH completo. É um psicólogo também, tá? É multidisciplinar. E aí ele aproveitou e criticou a agressividade do Fernando. Disse ele ali sobre o Fernando: você pega os seus traumas e se faz de vítima para agredir os outros. E aí o Fernando insistiu que sem um teste clínico, o Sasha não pode afirmar que ele tem TDAH. Disse o Fernando: se ele te falou sem teste, então você não tem TDAH, você não tem um problema psicológico. E aí ele perguntou assim para o Sasha: explica como é que foi esse teste que vocês fizeram. Explica aí que teste foi esse, né? E aí chegou o momento que ele não soube explicar, e aí o Fernando chamou o Sasha de abusivo, e depois o próprio Sasha disse que o Fernando era agressivo, e aí o Fernando respondeu assim: como é que eu sou abusivo? Você é agressivo comigo e fica me mandando calar a boca, disse o Sasha com relação ao Fernando. E aí o Fernando disse que as questões pessoais dele são dele e que o Sasha não deveria usar essas questões contra ele e em algum momento mais específico do jogo. Disse o Fernando: são minhas questões, você não pode falar. Você pega as minhas questões e guarda para mim, não para você. Essa última parte eu juro para vocês que eu não entendi a forma como o Fernando falou, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse: você pega essas questões e guarda para você. Pega essas questões aí e não fique usando e jogando na minha cara quando for necessário. E aí, no meio dessa confusão toda aí, já rolou o conflito do Fernando, do Yuri. E tudo começou, tá? Tá aqui as imagens que eu prometi para vocês. Quando o Sasha começou a criticar a Vanessa. Segundo o Sasha, a Vanessa apenas repetia as ações dele quando ela voltou da roça. Disse o Sasha: você não tem personalidade nenhuma, você não tem criatividade nenhuma, só sabe repetir. Aí a Vanessa respondeu dizendo que muitas pessoas em reality shows usam frases de efeito, usam frases fortes quando voltam da eliminação e que o Sasha não inventou isso. Disse ela: não foi você que inventou isso, querido. E aí foi quando o Fernando se envolveu. Estão vendo ali que o Fernando tá no canto da porta? Então, o Fernando estava ouvindo e disse que eles estavam sendo abusivos com a Vanessa. E aí, o Fernando e o Yuri entraram em conflito, com o Fernando acusando o Sasha, e aliás, o Fernando acusando o Yuri de defender o Sasha de uma forma bastante exagerada. Defende aí o macho que não te come, seu bosta. E aí o Yuri respondeu ali, dizendo que o Fernando era o ser mais baixo dessa edição. Baixo nível, inclusive, né? Disse ele: tu é o mais baixo dessa edição. E aí o negócio foi escalando ali, né? Aí a Babi, quando a situação foi entrando lá pro quarto, a Babi tentou apaziguar, disse ali que faltava maturidade ali dos dois lados e que é comum um programa de reality show as pessoas usarem frases de efeito. Só que as tensões permaneceram altas, não diminuíram, e as coisas continuaram ali com o Sasha acusando a Vanessa de ter falta de personalidade, com a Vanessa dizendo ali que ela não entrega muita coisa de diferente e tal. E aí continuou lá a mesma coisa. Fernando chamando, dizendo ali: ah, vai lá, defende o macho que te come, o macho que não te come. Defende. Aí o Yuri: você é o mais baixo, você é o cara mais baixo daqui,
você é isso e tal. Gente, foi só isso a briga deles, tá? Não foi uma grande de uma briga, não foi uma grande de uma coisa, mas o Gui também se intrometeu aí, disse que o Fernando era o mais hipócrita que tinha nessa edição, que era o cara mais hipócrita que ele já conheceu dentro da Fazenda e tal. Aí o Yuri e o Gui e o Sasha discutiram ali pela mesma coisa. O Fernando insistindo em dizer que o Yuri estava defendendo um macho que não come ele, e aí ficou tudo nisso ali, levando o debate para a sexualidade. Daí o momento aí que, de novo, o Sasha confronta lá a Vanessa e disse que ela não tinha criatividade nenhuma, que ela só usou aquela frase ali, ó, a limitada voltou única e exclusivamente para copiar o que ele tinha dito na outra vez e tal. Sério, Sasha? Sério mesmo. Tá chato o que você tá fazendo aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não inventou as frases de efeito em reality show. A pessoa usa isso aí do jeito que ela quiser usar. Aí depois, de novo, o Fernando ali mandando o Yuri lá se fuder, dizendo que ele não tava ligando pro Yuri e tal. E aí o Yuri chamando ele de cara baixo, o cara mais baixo dessa edição e tal, enfim. No meio de tudo isso, gente, a Luana precisou ali insistir e dizer que eles não deveriam se meter nessa discussão. Que tanto o Gui quanto o Yuri deveriam ficar na deles, não deveriam se meter nessas questões. A Luana, e inclusive foi isso que o próprio Fernando jogou na cara. Até a Luana tá dizendo para vocês não se meterem numa confusão. Até a Luana. Nesse momento ele tá apontando para ela, tá? Tá apontando mesmo para ela toda essa história. Mas aí eles ouviram o que a Luana tinha a dizer? Não, não ouviram, né? Continuaram atirando, continuaram jogando para cima do Fernando. Então essa história, gente, vai dar muito pano pra manga ainda. Aí teve um outro momento ali que a Luana, deixa eu ver se eu peguei isso aqui, tá? Rapidinho, deixa eu ver se entrou aqui e tal. Deixa eu ver se tá aqui direitinho no texto. Eu acho que eu esqueci de botar essa parte no texto, tá? Não tem criatividade nenhuma. Fernando com o Yuri. Aí a Babi e tal. Não, essa parte eu realmente não coloquei. Mas eu vou falar dela mesmo assim, porque afinal eu tenho anotado isso. O que foi que aconteceu? Depois que tudo isso tinha passado aí, depois desse estresse todo, a Luana chamou o Gui para conversar. A Luana colocou essas questões ali na mesa para eles, tá? Deixa eu ver se eu tenho todo o resumo que eu escrevi sobre isso. Porque aí facilita um pouquinho a vida da gente, né? Porque senão eu vou ter que ler linha por linha do diálogo dos dois, aí vai ficar mais complicado. Com o resumo que eu fiz, facilita um pouquinho as coisas, né? Deixa eu ver se tá aqui direitinho, né? Esse resumo todo. Admito para vocês que eu posso ter pegado alguma coisa errado, porque afinal, hoje foi um dia extremamente complicado do que eu tô passando, né? Com coisa na garganta, com crise na garganta e tal. Tá um pouquinho chato isso, mas eu tenho aqui sim, tá aqui anotado, né? Aí o Gui criticou a falta de apoio de outras mulheres da casa para Luana, mencionando que nenhuma delas se solidarizou com ela quando o Zé Love e o Fernando gritaram com ela. Disse aí o Gui, nenhuma dessas falsas tiveram um pingo de sororidade de olhar para você e falar, mano, eu estou do seu lado. Aí ele acusou as meninas de serem hipócritas e serem cínicas. Só que aí a Luana disse que tudo bem, ela concordava com o Gui em relação às opiniões sobre a falta de apoio e que as pessoas ali realmente não estão apoiando. Mas ela disse que nesse confronto que envolveu o Fernando, esse confronto que envolveu o Gui e o Sasha, foi o Sasha quem começou a briga e que a intervenção do Gui e do Yuri pode ter exacerbado a situação sem a menor necessidade. Disse ela, primeiro de tudo, quem começou foi o Sasha. Ela estava quieta no lugar dela.
Aí tu vai e se intromete e ficam vocês dois contra ela. E aí vai o Yuri e se intromete. Aí o Gui, ele admite que ele pode sim ter se excedido com relação a essa história toda, mas ele explicou que o Yuri pediu para Luana não se intrometer para evitar dar um discurso aos adversários. Mas foi exatamente isso que eles fizeram, tá? Disse aí o Gui: a gente pode ter se excedido? Claro que pode, a gente é ser humano e se excede. Mas quando o Yuri falou para você não se intrometer, é no sentido de não dar discurso para eles. Só que vocês já deram o discurso para eles, porque a própria Luana ficou pedindo ali: não se intrometam nessa situação, não se intrometam nessa questão. A Vanessa estava na dela ali, gente, aí eu tenho que dar razão. A Vanessa estava na dela. A Vanessa não estava mexendo com ninguém. A Vanessa estava quieta na dela. Estava só ajeitando o cabelo dela quando eles fizeram isso com a moça, né? Então, a Luana destacou ali que quando eles se intrometeram, tanto o Gui quanto o Yuri deram o direito do Fernando de fazer a mesma coisa, o que complicou ainda mais a situação. Disse ela: e vocês entendem que quando vocês se intrometem numa briga, o Fer também tem o direito de se intrometer? A Luana basicamente já avisou: ó, vocês estão exagerando, cuidado aí. E aí o Gui disse que ele sabe, ele entende que todo mundo lá dentro tem o direito de se intrometer, mas que ele também terá que lidar com as consequências. Obviamente todo mundo tem que lidar com as consequências. Mas a Luana tem razão. Vocês ali, gente, não tinham a menor necessidade de entrar numa briga para defender o Sasha. Fica parecendo que o Sasha não tem a capacidade de se defender sozinho. Vocês colocam o Sasha como se o Sasha não tivesse ali idade mais do que suficiente para se defender. Pô, o cara tem 43 anos, 44, sei lá. O cara já é um homem adulto, o cara sabe se defender. Se ele não precisa de outras duas pessoas que façam isso por ele. Mas a partir do momento que vocês entram ali, a partir do momento que vocês acabam dando esse espaço para ele, óbvio que ele vai, o Fernando também vai agir da mesma forma. E aí a Luana disse: sim, todo mundo tem esse direito. Se ele se intromete, ele também vai levar. Com relação aí ao Fernando. Mas ela disse: evita, gente, evita, porque se vocês continuarem brigando, vocês poderiam ter levado isso a uma situação muito mais ruim para vocês. Luana avisou, né? A Luana já disse: ó, cuidado aí com o que vocês estão fazendo. Cuidado aí que o negócio não tá rolando legal para vocês. Cuidado que pode dar errado. Enfim, gente, teve um outro momento também que foi aí a Babi. A Babi, ela tava ali conversando com o Fernando depois de toda essa confusão aí. Aí ela disse que ela tem o desejo de revelar o segredo que a Gisele contou para ela, mas que ela sentiu a responsabilidade de mantê-lo em sigilo. Disse aí a Babi: eu tô com a vontade de contar os segredos. A Gisele me contou e eu tenho que guardar. Só que aí o Fernando tentou de todas as formas incentivar a Babi a contar esse tal desse segredo. Inclusive ele se ofereceu para assumir a culpa. Disse ele: conta pra mim, me conta que eu conto. E aí a Babi recusou a oferta e disse que ela tinha um compromisso com a Gisele de manter isso em segredo. Lá na live do Eliminado, teve um momento que a própria Gisele mencionou que o segredo que ela contou pra Babi embaixo do edredom não era nada demais e disse que era só uma besteira, mas que ela não ia também revelar que segredo era esse, para não expor a Babi. Disse ela: apesar de ser uma besteira, eu não iria expor sua ex-amiga. Falando aí com relação a uma briga que aconteceu lá dentro, né? Eu acho que vocês até já sabem o que é esse tal desse segredo. Aí, vou já falar da Gisele, tá? É que teve um momento ali que ela pediu desculpas ali pro Sasha, que ela ficou bastante emocionada.
Mas antes, eu vou falar aqui desse momento aí da Flora, tá? A Flora e o Sidney. O que foi que aconteceu nesse momento aí? Já já eu volto para ele, tá? O Sidney e a Flora estavam comentando ali sobre o Juninho estar se sentindo meio preterido ali, exatamente porque o pessoal do G4 considera que ele não tem um jogo. Disse aí a Flora que o Juninho se sentia como que o Gui tivesse diminuindo ele como jogador. Só que aí o Juninho não entendeu exatamente o que ela quis dizer com isso. E aí a Flora e o Sidney começaram a falar ali sobre o comportamento do Juninho. O Sidney disse que o Juninho tá numa vibe de evitar confrontos. Disse aí o Sidney: na verdade, o Juninho tá numa vibe que, felizmente ou infelizmente, e eu respeito a posição dele, o jogo dele tá um pouco nessa zona parada. E aí a Flora sugeriu então que o Juninho prefere não se indispor com os outros. E aí o Sidney acabou acrescentando que o Juninho prefere deixar certas situações passarem ao invés de brigar por elas. Disse o Sidney: ele vê uma coisa e prefere deixar pra lá. E aí o Sidney disse que depois de 1 mês e meio de programa, ele não comenta mais sobre as atitudes dos outros colegas da casa. Disse que seria muita pretensão dele querer comentar o que os outros colegas fazem. E aí vamos dar uma volta lá na live do Eliminado, tá? O que foi que aconteceu aí nessa live do Eliminado? É o seguinte. A Gisele pediu desculpas pro Sasha, tá? Ela realmente pediu desculpas ali pro Sasha. E ela explicou que naquela situação de agressão, entre aspas, ela preferiu acreditar na palavra da Babi e da Fernanda devido ao contexto e às causas que ela apoia. Disse ela: eu continuo achando várias coisas sobre ele, mas não teve agressão. Nesse caso, eu acreditei na palavra da Babi e da Fernanda. Aí ela pediu desculpa pro Sasha e aos fãs do Sasha. Disse a Gisele: eu peço desculpas para ele, para as pessoas que gostam dele e para o fã-clube dele. Aí a Gisele já estava chorosa, ela passou a live toda quase chorando, gente. Aí ela recebeu uma mensagem da Marcela McGowan, né, eu acho que é o nome dela. E aí a Gisele não se aguentou e chorou de novo, você vê aí no canto da tela. Disse aí a Marcela: do lado de cá tem muita gente que te ama. Estamos com saudades e ansiosos para rever você. Eu sei que esse momento pós-reality é difícil, mas saiba que pra cá tem muitos abraços e muita conversa. E pronto, né? A Gisele ali já se sentiu mais acolhida. Inclusive, ela disse que na segunda-feira ela ia fazer um anúncio junto com o Lucas Selfie. E aí depois o Lucas Selfie contou ali que a Manu Gavassi, que também era uma das fadas sensatas, estava grávida. E aí ela começou a chorar, se questionou ali se algum dia ela teria filhos. E aí ela perguntou até assim: será que eu vou ter alguém que vai ter coragem de ter um filho comigo? E aí o Selfie e a Márcia Fu, que estavam lá, brincaram com a situação e tal. Inclusive a Márcia Fu disse lá: Lucas, engravida ela, ajuda. Foi só isso, gente, que rolou, tá? No mais, a Gisele entendeu ali algumas coisas, né? Que ela estava muito emocionada com o que aconteceu. Ela estava bastante emocionada com essa situação toda, tá? Assim, dá pra ver que a Gisele, ela colocou muita expectativa em cima do que ela estava vivendo na Fazenda, em cima das coisas que ela estava passando, que ela nem se tocou que ela estava exagerando nas pautas, que ela estava exagerando e pesando a mão em cima das coisas. Então, foi isso que acabou sendo ruim para ela, tá? A Gisele, no fundo, ela vai precisar mesmo de muita terapia. E, inclusive, ela disse que quando terminasse as entrevistas e todos os compromissos que ela tem que fazer, ela ia procurar um ortopedista.
No outro vídeo eu mencionei para vocês no outro vídeo, aliás, que lá no Chico Barney, lá no Rodrigo Faro, aliás, a Gisele havia mencionado que sim, a Tipoia era uma encenação, que ela fez isso para ferrar com o Sasha, porque aí ela disse que por mais que ela tivesse ali todo o negócio da produção avisando que ela tinha que usar o negócio lá da Tipoia e tal, ela disse que se ela usasse a Tipoia, ela não ia poder fazer a prova do fazendeiro. Então ela preferiu assumir o risco para fazer a prova do fazendeiro do que ser vetada de lá. Por essa razão, ela resolveu ali unir o útil ao agradável. Para ela era útil que o Sasha visse ela de Tipoia. Só que assim, o Sasha não acreditou. Teria funcionado, Gisele, se você tivesse feito o cara acreditar que você realmente estava numa situação complicada. Ela disse que tomou várias injeções, que tomou vários remédios ali anti-inflamatórios e tal, que ela ia procurar um ortopedista aqui fora. Mas no fim das contas, né, Gisele, você vai precisar também de um bom tratamento psicológico e um bom acolhimento. Você vai precisar entender que você errou e errou feio, pesou a mão e pesou a mão feio dentro dessa fazenda. Eu espero que as pessoas que te acolham aqui fora não fiquem passando pano nas suas atitudes. Você também errou e assumir que você errou é parte do tratamento. Assumir que deu tudo errado é parte da cura. É interessante você começar a racionalizar sobre isso, tá? Enfim, gente, agora tá acontecendo a festa lá. Não tem muita coisa interessante, mas amanhã eu comento pra vocês o que foi que rolou de mais interessante nessa festa. E aí a gente vê se tem algum conteúdo, né? Porque vocês já perceberam, o negócio tá começando a decair. Então, até o próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.